Que bom que você está aqui. Aqui é o Leituras do Peregrino. Toda jornada começa no coração. Vamos peregrinar juntos. Hoje, o que os cristãos podem aprender com o Zen. O ideal contemplativo do budismo sempre me fascinou. Nunca me canso de olhar para as estátuas dos Budas e Bodhisattvas, absortos em silêncio profundo, no nada, no desconhecido. Eles me trazem à memória as palavras admiráveis com que João da Cruz descreve a experiência contemplativa. Música calada, solidão sonante, ceia que recria e acende o amor. E também o suave sorriso de compaixão que tão frequentemente assoma aos lábios do Bodhisattva. Tudo isso é maravilhoso, refletindo a grandiosa intuição budista de que a sabedoria mais elevada encontra-se não nas ideias cartesianas, claras e distintas, mas no silêncio sereno que transcende qualquer pensamento, imagem, ideia, raciocínio, através da completa extinção de anelo e desejo. É o que resplandece no profundo silêncio do Buda, silêncio que ecoa por todos os recantos da Ásia. Como disse, tudo isso me atraiu. Esse trecho bem que poderia ter sido meu, mas foi do William Johnston, padre jesuíta, quem escreveu, em seu Cristianismo Zen. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o que os cristãos podem aprender com o Zen. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Leituras do Peregrino, um pedacinho da internet onde juntos empreendemos uma jornada espiritual. Aqui falamos um pouco de mística cristã, meditação e cultura em geral. Na descrição você também encontra o link da newsletter com a transcrição do vídeo. Bem, vamos ao assunto. O nosso autor de hoje é William Johnston, padre jesuíta irlandês, nascido em 1925. Ele desenvolveu uma profunda relação com o Japão e com o Zen, falecendo em Tóquio em 2010. Foi profundamente influenciado por outro jesuíta chamado Ugo Enomiya Lassalle e teve como mestre Zen Yamada Kon Zenshin. Yamada, é importante dizer, foi fundamental para trazer os cristãos à prática do Zen, de modo que, no final da carreira de professor de Yamada, aproximadamente um quarto dos participantes de seus seixins eram cristãos. Dentre estes estava Johnston. Tudo começa quando Johnston, que à época morava no Japão, resolveu visitar um mosteiro Zen, no período de descoberta das tradições orientais pelos religiosos da Igreja Católica, no contexto do Concílio Vaticano II. Um jovem monge do Zen agradeceu por sua visita, após um longo período de meditação, e disse: "Bem, agora eu gostaria de conhecer um mosteiro cristão." Esse comentário aparentemente simples despertou em Johnston uma inquietação. Em Tóquio, ele não conhecia nenhum mosteiro cristão que pudesse oferecer ao jovem monge uma experiência comparável, algo verdadeiramente enraizado na contemplação, algo verdadeiramente edificante. Bem, ele conhecia vários mosteiros ali, mas nenhum que pudesse fornecer isso a ele. Os mosteiros que existiam lá pareciam muito ocidentais, quase como escritórios, e ainda por cima exigiam o uso de sapatos. Era como se algo da essência da vida monástica tivesse se perdido. A partir daí, Johnston iniciou uma longa jornada em busca da renovação da vida contemplativa cristã, enxergando no budismo um aliado nessa missão. Ele acreditava que o Concílio Vaticano II havia trazido uma boa nova, muito importante para nós cristãos: a ideia de que somos uma igreja peregrina, feita de buscadores. Isso abria as portas para que dessemos as mãos a outros buscadores, fossem budistas, hindus, muçulmanos, na nossa procura comum pela verdade. Para ele, o cristianismo ocidental precisava mesmo, urgentemente, de uma espécie de transfusão de sangue com o Oriente. Acreditava que havíamos chegado a um ponto de esgotamento, felizmente ou infelizmente, e que assim como o pensamento de Aristóteles, introduzido por Santo Tomás, gerou um novo cristianismo, talvez um novo sopro de vida pudesse vir da integração do Zen. E Johnston não estava sozinho. Muitos outros monges e pensadores cristãos seguiram o mesmo caminho de buscar inspiração no Oriente. Thomas Merton, Thomas Keating, do lado dos trapistas, John Main, Betty Griffiths, Wayne Tisdale, do lado dos beneditinos.
Budismo, hinduísmo, todos perceberam que o ocidente cristão atravessava uma certa secura espiritual. E em vez de promover um encontro vivo com Deus, a fé cristã parecia cada vez mais focada na letra da lei e nas estruturas exteriores. Keating, por exemplo, percebeu algo semelhante ao visitar um mosteiro budista. Lá, durante um retiro, ele notou que a maioria esmagadora dos presentes era cristã, católicos e protestantes, e entendeu que aquelas pessoas não estavam tentando fugir da fé cristã. Pelo contrário, elas estavam sedentas por uma espiritualidade mais profunda, que as conectasse com Deus de uma forma viva. Era como se o excesso de palavras sobre Deus nas igrejas estivesse, paradoxalmente, afastando elas dele, ao invés de levá-las ao céu. O discurso as mantinha presas no chão, ou talvez as impedisse de olhar para dentro e perceber que Deus estava ali, bem no íntimo de seus corações. Segundo Johnston, ao longo dos últimos séculos, o cristianismo popular acabou adotando uma visão dualista e até antropomórfica de Deus, como se ele estivesse sempre lá fora, distante. Isso contrastava fortemente com os grandes místicos da nossa tradição, como o mestre Eckhart, ou o autor da Nuvem do Não Saber, que é um anônimo do século XIV, e São João da Cruz, que jamais simplificaram tanto a experiência divina. A pregação popular, no entanto, muitas vezes caiu nesse reducionismo, falando de alguém, falando de Deus como alguém separado, externo, distante, um velho barbudo no céu. E aí entra um ponto importante. Muitos cristãos que foram educados nesse dualismo acabam tendo medo de deixá-lo para trás, como se abandonar essa visão fosse o mesmo que abandonar Deus. Mas Johnston, ele encorajava os leitores a deixarem esses escrúpulos de lado, para se abrirem a uma experiência apofática, aquela que mergulha na beleza e na majestade de Deus, justamente por meio do mistério e do silêncio. Nesse sentido, ele lembrava o ensinamento de São Gregório de Nissa, que a alma, ao buscar Deus, precisa se desligar de tudo o que está sujeito à mudança. É nesse silêncio, é nesse repouso profundo que ela se eleva e pode finalmente chamar Deus de Pai. Para Johnston, o Zen oferece um caminho muito valioso, até porque o Zen é, acima de tudo, meditação. E isso não precisa se restringir ao budismo. Ele viu o Zen como uma prática que poderia renovar a vida espiritual cristã, justamente porque toca partes mais profundas do nosso ser. Ele percebia que no Ocidente a oração se tornou muitas vezes excessivamente racional. O resultado disso é que em momentos de crise, muitos cristãos, inclusive padres, freiras, religiosos, religiosas, sentiam suas certezas espirituais ruírem. Ele acreditava que se essas certezas tivessem sido cultivadas de maneira mais visceral, como acontece nas práticas meditativas do Zen, talvez isso não acontecesse. Ele recordava também um conselho antigo da tradição mística, que na contemplação é preciso deixar de lado os sentidos e a atividade mental, tudo aquilo que o intelecto pode conhecer ou controlar, para entrar num espaço de pura entrega, de união com o mistério, que está além de tudo que é. Ele reconhecia que o Ocidente se afastou dessas práticas mais encarnadas, e que por isso perdeu um pouco do sentido do corpo na oração, por exemplo. No Oriente Cristão, no entanto, ainda há traços dessas práticas. Eu falo aqui das posturas mesmo, do corpo. A gente vê um pouco dessa espiritualidade ainda no Monte Athos. Por lá, a meditação começa pela leitura da escritura e vai, aos poucos, se tornando algo mais simples, mais silencioso. Às vezes, uma única palavra repetida, um mantra, um som, até que o silêncio total se instale. É o que poderíamos chamar de samadhi cristão. O que é samadhi ou samdhi? É esse estado profundo de concentração e união interior, muito presente no hinduísmo e no budismo, mas que também pode ser encontrado na tradição cristã, embora não com esse nome, porque esse nome ele vem do sânscrito, uma língua clássica da Índia, e base de muitas tradições espirituais, do hinduísmo, budismo, jainismo. Sam vem de junto, completo, perfeitamente. O a é um intensificador e o di significa colocar, fixar, colocar a mente. A gente pode traduzir isso literalmente como colocar a mente completamente ou fixação total da consciência.
o que expressa bem a ideia de concentração profunda e união com o divino. São João da Cruz, por exemplo, falava da chama viva de amor que consome a alma, e o autor da Nuvem do Não Saber fala sobre a completa nudez diante de Deus. Santa Teresa via o ápice da experiência espiritual no centro do castelo interior, no mais fundo do ser, onde reina o silêncio. Infelizmente, essa tradição se perdeu. O racionalismo que dominou a Idade Moderna acabou sufocando o misticismo. E a própria palavra misticismo passou a ser mal vista em muitos círculos cristãos e é assim até hoje. Johnston lamentava isso profundamente e acreditava que o caminho seria retomar as riquezas da nossa própria tradição, mas sem medo de aprender com o que há de mais bonito em outras tradições também. E talvez essa seja uma boa lição para todos nós: permanecermos enraizados em nossa fé, mas com o coração aberto. Porque no fim das contas, o Espírito sopra onde ele quer e às vezes nos convida a escutar o silêncio. O cristianismo zen tem Cristo como centro. Isso é fundamental. Isso é uma ideia essencial em tudo isso que o Johnston está falando. Não se trata de diluir o cristianismo em práticas orientais ou buscar uma espiritualidade genérica. A proposta é seguir sendo cristão, mas abrindo um novo caminho, uma nova forma de se aproximar de Jesus. Um caminho menos preso ao pensamento dualista, menos dependente de explicações e categorias. Ao longo da história, como a gente já falou, o cristianismo foi moldado por várias influências culturais. Grande parte da teologia do Ocidente e do Oriente foi marcada pela filosofia platônica e, no Ocidente, principalmente a aristotélica. E Johnston acredita que o cristianismo também pode ser enriquecido por outras tradições, nesse caso, o Zen budismo. E aí vem uma ideia muito bonita. Talvez o Oriente possa enxergar os aspectos do rosto de Cristo que o Ocidente não viu, que o Ocidente não conseguiu enxergar. Mas para isso acontecer, a gente precisa abrir mão de uma certa mania que a gente tem. Essa ânsia por entender tudo, por colocar tudo em conceitos, por querer segurar Deus com palavras. Às vezes parece que adoramos os conceitos e não o próprio Deus. E essa é uma barreira que muitos orientais não vivem. É daí que vem a possibilidade de aprendizado. Ele então sugere que a gente pare para pensar na possibilidade de conhecer Cristo de outra forma, sem depender tanto de conceitos, de imagens ou ideias fixas. Ele fala que talvez possamos nos encontrar com Cristo no escuro, no vácuo, até no vazio que vai além dos pensamentos. Para explicar isso, ele usa uma imagem bem forte. As escrituras seriam como um dedo apontando, e Cristo seria a lua. Ou seja, a gente precisa das escrituras, sim, mas não pode se perder nelas, a ponto de esquecer de olhar para aquilo que elas apontam, ou seja, a própria lua. E é exatamente isso que pode acontecer. O dedo são os conceitos, as imagens. E a gente pode focar tanto neles, focar tanto no dedo, que a lua, se não desaparecer, ao menos ela vai se tornar um grande borrão. Esse Cristo que ele fala é aquele que habita pela fé em nossos corações. Ele está além dos conceitos, além das imagens, além do pensamento. Não está em um lugar específico, mas está em toda parte ao mesmo tempo. E, mesmo assim, esse Cristo não é outro senão o próprio Jesus que derramou o seu sangue. E em tudo isso, a gente precisa de silêncio para poder sentir, perceber, ouvir esse Cristo que está habitando em nosso coração. Bem, num outro episódio eu quero continuar essa conversa, mas com um foco mais prático. Quero falar sobre o ritmo natural do corpo e como o caos da vida moderna acaba atrapalhando a nossa capacidade de contemplação. A gente ainda vai estar conversando sobre o Cristianismo Zen, o livro do William Johnston. Bem, se você gostou desse episódio, eu queria te dizer que nós não somos grandes marqueteiros. E também não queremos ser. O nosso desejo aqui é simplesmente partilhar algo que acreditamos profundamente. Uma mensagem que toca o coração, que convida a escuta e a interioridade. Se você sentiu que isso fez sentido para você, talvez também possa tocar a outras pessoas, então eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar isso, comentar, enviar para quem também talvez gostasse de ouvir isso. E a gente segue por aqui, com calma e fé, confiando para quem tem o coração já aberto, confiando que para quem está com o coração aberto, isso já é o suficiente. E eu agradeço você por caminhar comigo por aqui.
Que a paz de Deus floresça em teu coração. Até o próximo episódio.